Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está finalizando o livro de Gênesis. Acabou a série Gênesis, amado. Acabou. Mas olha, é motivo de alegria. Eu vou colocar a vinheta para passar como sempre eu fiz. E vou te pedir como sempre também. Se inscreve se você ainda não é inscrito. Curte, compartilha. Quando a gente faz isso, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e aí ele manda para as pessoas e aí é uma forma da gente espalhar a palavra de Deus. Amém, querido? Então, logo depois da vinheta, vem para a gente acabar esse desafio que começou há um ano atrás. Amém, querido? Tô te esperando aqui. Graça e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui de volta. E olha, hoje é um momento muito especial. Hoje é um momento que a gente está finalizando a série Gênesis. E eu quero, assim, já há 2 episódios, 48 e 49, eu venho agradecendo algumas pessoas. E hoje eu quero agradecer de todo o meu coração a todas aquelas pessoas que eu não tenho como citar o nome, porque eu não conheço, mas que assistiram a série Gênesis. E eu sei que essa é a grande maioria. Pessoas que assistem, acompanham a série Gênesis e eu nem sei quem são. Eu quero dizer para você que eu oro por você. Eu oro pela sua vida. Eu oro porque eu sei que você manda esse vídeo para pessoas, eu sei que você compartilha, eu sei que você acompanha esse trabalho. E eu quero agradecer. Quero agradecer a cada oração, quero agradecer a cada pessoa que ora pela minha vida. O intuito desse canal não é me tornar famoso. Na verdade, isso é um ministério virtual. Deus colocou no meu coração há exatos 1 ano atrás, quando iniciou a pandemia. Em 2020, no estado do Rio de Janeiro, tivemos um lockdown no início de março. Eles deixaram passar o carnaval para depois fazer essa lockdown, né? E dali eu iniciei esse ministério virtual, o Ministério Caminhos, que era uma forma de alimentar, uma forma de tornar as pessoas novamente protagonistas das suas vidas através do ensino e do estudo da palavra. E a gente tem caminhado nessa direção. Tem dado certo. Não é fácil. Tem dado certo. A gente tem conseguido, a gente tem se esforçado ao máximo, a gente tem feito de tudo para que você alcance a palavra de Deus, para que você entenda, para que você interprete, mas eu confesso que não é fácil. E é por isso que eu quero te agradecer. Eu quero te pedir muito obrigado por você me acompanhar, muito obrigado por você estar comigo, muito obrigado por você orar pela minha vida. Eu já fiz alguns agradecimentos nos episódios passados mais específicos, alguns agradecimentos até com nomes, e não quero ser injusto com quem eu não falei nome. Se eu esqueci, me perdoa. Ou se eu não esqueci, que é provável eu não ter esquecido, mas eu não quis falar por não saber se eu poderia falar o nome aqui no vídeo. Afinal, é um vídeo público, é um vídeo que vai para ser veiculado na internet, e às vezes a gente fica com receio de falar o nome da pessoa e a pessoa não gostar, achar ruim, e aí é por isso que a gente procura não falar o nome das pessoas que a gente talvez ache que não vai dar certo. 1 ano se passou, muita coisa mudou, né? O cenário mudou e vai mudar mais, tá, amado? Mas eu deixo essa surpresa aí, tá? De stand-by. Lembra que era uma estantezinha pequena aqui, que tinha, né, só alguns livros, e hoje a necessidade do Ministério do Ensino tem feito crescer o número de livros, crescer a estante, né? Na verdade, eu já tive muitos livros e até parte desses livros eu acabei desfazendo deles, infelizmente até para quem não merecia, né? Porque não faz o uso devido desses livros. Mas glória a Deus, né? Porque de alguma forma esses livros eles vão ajudar alguém. Em algum momento eles vão ajudar alguém. Então
a gente mudou o cenário, a gente mudou um monte de coisa. Você não tem ideia das coisas que aconteceram. Nesse um ano foram muitas batalhas, não foi fácil. Eu aproveito até para meio que dar um testemunho. Foram muitas lutas, muita coisa mudou. Aqueles que são mais próximos, os pastores que cobrem minha vida, eu tenho pastores que cobrem minha vida, eu não tenho um trabalho solto não, tá, amados? Eu sou coberto por pastores, tenho uma cobertura espiritual, homens que cuidam da minha vida, pastores, um casal que cuida da minha vida, me orienta, me aconselha, me exorta, e eles têm cuidado de mim nesse tempo todo, e tanta coisa aconteceu, amados. Os mais próximos sabem, por isso que eu falo que eu cuidei de muitos, mas também fui cuidado por muitos, porque eu precisava, né? Muita coisa aconteceu, muita decepção, muita coisa aconteceu. E como trabalhar, fazer a obra de Deus e não querer passar por decepções, passar por oposições? Não tem jeito, é a nossa vida. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. No entanto, deve estar pronto para as lutas, deve estar pronto para tudo que vem pela frente. E o ministério continua. A série Gênesis acaba hoje, mas a gente em breve, né, deve voltar com uma série histórica nova. Ainda é um segredo, para alguns nem tanto, mas ainda é uma surpresa. Qual vai ser o próximo livro, né? Qual vai ser a próxima série histórica, né? A série histórica, ela tem essa característica de contar a história, pegar o livro e contar uma história. E Gênesis é muito propício para isso, né? E a gente ainda está decidindo qual vai ser o próximo livro que a gente vai trazer. Não necessariamente precisa ser um livro histórico, mas pelo menos esse livro tem que dar condições de narrativa, de contar uma história, porque senão vira um estudo, amado. E estudo a gente já tem, né? Então, olha como é que Deus fez crescer as coisas. Hoje a gente tem as séries de devocionais, né? Nessa ocasião, não sei se o que eu vou falar vai coincidir, porque talvez você vá assistir essa série Gênesis muito lá na frente. Então, hoje nós temos séries de devocionais gerais, temos a série Ruth, uma série muito legal que você pode acompanhar. Temos a série de estudos e confrontos, que hoje está com o livro de Ezequiel, está no livro do profeta Ezequiel. Então, só bênção. Deus fez prosperar esse trabalho e as pessoas estão sendo alcançadas pelas verdades bíblicas, pelo conhecimento, pelo estudo. Isso aqui é uma forma de trazer um estudo para você. Amém, querido? Então, assim, eu quero agradecer muito você, eu quero agradecer muito pela sua vida e vamos para o capítulo 50 de Gênesis para a gente acabar logo. Amém, amado? Bom, gente, no capítulo 50 de Gênesis a gente tem 3 temáticas para a gente falar aqui, né? Eu vou tocar nessas 3 temáticas, mas eu vou dar um destaque maior para uma temática que eu quero trazer. Na verdade, é uma temática que a gente vem trabalhando na história de José, né? Mas eu quero que você entenda as três temáticas, né? A primeira temática é o sepultamento de Jacó, né? A segunda temática é a aflição dos filhos de Jacó em relação a José, né? E a terceira temática é o sepultamento. Sepultamento não, né? A morte de José. Depois você vai entender o porquê não é o sepultamento, né? Eu vou ler uma parte do texto, tá? Que é aquela que a gente vai dar um destaque maior, né? A temática que a gente vai dar um destaque maior. Mas eu quero que você entenda. O que acontece? No episódio passado, no 49, Jacó, ele falece, né? Então ele morre, e agora no capítulo 50 José providencia, né, o sepultamento do seu pai. Seu pai havia o feito jurar que ele seria enterrado lá
na terra de Canaã, lá perto do Manre, perto dos cavalhais do Manre, lá perto de onde Abraão havia comprado o lugar para sepultar a sua esposa, né, Sara, né? Então, Abraão comprou aquela terra, ele fez ali o lugar de sepultamento de Sara, e ali todo mundo foi sepultado, Isaac, Rebeca, Lia foi sepultada ali, Raquel não foi sepultada ali, porque a gente sabe que Raquel morreu durante uma viagem, né? E alguns teólogos afirmam que, na verdade, Raquel acabou perdendo Raquel acabou perdendo, como é que eu vou te explicar para vocês? Um lugar, uma posição de esposa, por causa dos vários erros, da competitividade, mas isso não é assunto para agora, né? Aquele lance de roubar os ídolos do pai, né? De esconder os ídolos, aquela palavra pesou, porque Jacó disse que se alguém tivesse roubado o ídolo, que seria morto, que morreria, né? Então, Raquel morre de uma forma não muito agradável, né, durante um parto, né, e isso para Jacó deve ter sido algo assim que marcou demais, mas acontece dessa forma. Então eu estou dando aqui uma pincelada para você entender por que Raquel não foi para lá, pelo menos é o que se fala. Eu acho que tem mais a ver com oportunidade do que praticamente uma legalidade aberta, algo do tipo, mas enfim. E Jacó pede para ser sepultado lá, na terra dos pais dele, na terra daquele local lá. Porque ele sabia, né? Deus havia falado com ele antes dele ir para o Egito, 17 anos antes, né? 17 anos antes ele vai para o Egito, a convite de José. E, na verdade, o que acontece? Deus fala com ele, vocês vão ficar um período lá, mas vocês não vão ficar lá. Passado um tempo eu vou me lembrar de vocês, eu vou lá, vou buscar vocês para que vocês habitem na terra de vocês. Essa foi a palavra de Deus. Então assim, amados, Jacó tinha essa promessa, então Jacó sabia para onde que ele estava caminhando. Mesmo morrendo, ele sabia para onde ele estava caminhando. Ele estava ciente da promessa. E a gente vai ver isso na vida de José também. Mas o que eu quero falar dessa primeira parte da temática é que eles fazem um cortejo lindo. Diz que José chora, né? E José pede para embalsamar o corpo do pai. Na época, os egípcios já dominavam a ciência do embalsamento, e aí Jacó é embalsamado durante 40 dias ao tratamento de embalsamento, e eles levam 60 dias pranteando Jacó. Porque Jacó já era uma figura importante por ser pai do governante do Egito, aquele homem que liderava o Egito. Bom, enfim, José pede permissão a Faraó para poder sepultar o pai, e Faraó, em respeito a Jacó, libera, fala, não, pode ir, faça conforme seu pai lhe fez jurar. E vai uma comitiva do Egito. Tanto prova que eles param, depois que eles passam o Jordão, antes de chegar lá na terra do sepultamento, antes de fazer o sepultamento, eles ficam 7 dias pranteando Jacó. E aí quem via de longe falava assim, quão grande é a lamentação dos egípcios, o pranto dos egípcios. E aqui eu quero dizer para você que esse foi um legado que Jacó deixou. Jacó deixou esse legado, muito embora ele tenha falado para Faraó que meus dias foram poucos e ruins, não foram tão bons quanto os dos meus pais. Lembra desse episódio? Mas Deus honrou no fim da sua vida. Jacó pôde passar a sua bênção para os seus filhos e profetizou. Eu expliquei isso no episódio passado. Ele profetizou sobre a vida de cada um exatamente o que iria acontecer. E fica provado que aconteceu porque ele fala o que vai ocorrer, tanto que fala que ele profetiza sobre a vida de Judá, de onde viria o nosso Salvador. A bênção que Jacó lança sobre Judá, muito embora a bênção de José tenha sido a mais extensa, mas a bênção que ele lança sobre a vida de Judá é uma bênção assertiva, é uma bênção que vai
ao encontro da vontade de Deus, não só na vida de Judá, mas na vida de todas as outras tribos, de todos os outros filhos. Jacó deixa um legado, e essa aqui é a primeira temática. Qual o legado que você tem deixado? Qual o legado que você tem construído? Muito embora Jacó tenha tido uma história muito complicada no início da sua vida, de enganos, desencontros, usurpação, esperteza excessiva, Jacó, ele tem um encontro com Deus no Val do Jaboque. E ali Deus muda a história dele. Amada, a minha oração é que Deus mude a minha história, mude a sua história. Que possamos ter um encontro genuíno com Deus, para que possamos deixar um legado de bênção e de paz. De bênção e de paz. Jacó foi pranteado por 60 dias, porque ele deixou um legado. E eu quero te falar, nunca é tarde para deixar um legado. Você pode estar até pensando aí, mas pastor, eu deixei a minha vida correr solta e agora, para que eu vou querer deixar um legado? Não. Nunca é tarde para deixar legados. Ore a Deus. Nunca é tarde para deixar legados. Eu passei a maior parte da minha vida trabalhando em empresas corporativas, ocupando cargos de liderança, e só hoje, acredito eu, com mais da metade da minha vida, tendo em vista as expectativas de vida do nosso país, mais da metade da minha vida, hoje eu me proponho fazer aquilo que Deus planta no meu coração, aquilo que arde no meu coração. Gravar esses vídeos faz parte do meu propósito em Deus, do propósito de Deus sobre a minha vida. Então nunca é tarde para você deixar legados, nunca é tarde para se deixar ser usado por Deus, nunca é tarde para que você deixe uma história, uma marca. E Jacó fez isso. É só você ler o capítulo 50 que você vai ver o quão importante a figura de Jacó dentro do Egito. E aí eu quero ler um pedaço aqui para que a gente possa entender essa temática, né? Jacó é sepultado e logo depois do sepultamento, lá no verso 15 do capítulo 50, acontece o seguinte, olha. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram, é possível que José tenha ódio de nós, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José, o seu pai antes de morrer ordenou o seguinte, é isso que vocês dirão a José, perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhes fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos dos deuses do seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Depois vieram também os irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José consolou e lhes falou ao coração. Bom, amado, eu já falei bastante desse assunto aqui. Na verdade, isso é culpa que os irmãos de José carregam. Os filhos de Jacó, eles são muito enrolados, eles têm umas batatadas bem brabas aí no decorrer da história. Porém, nunca é tarde para se arrepender. Na verdade, isso aqui é parte do arrependimento. Tudo bem que não está sendo feito da forma que deveria. Tudo bem que eles sempre têm, né, eles são acusados pela culpa. Você vê que logo depois da morte, eles ainda lembram. José já tinha dito que eles não fizeram mal nenhum à vida de José, que na verdade Deus havia usado o mal deles para transformar em bem. Mas eles não entendem, porque a culpa faz isso conosco. A culpa nos tira a capacidade de raciocínio, a culpa nos tira a capacidade de olhar para o outro com olhos de bondade, porque a culpa não é arrependimento. A culpa transforma os nossos sentimentos de maus para sentimentos bons. O arrependimento transforma os nossos sentimentos maus para sentimentos bons. A culpa não. A culpa nunca deixa
o nosso sentimento ser bom. Porque, na verdade, nós estamos sempre achando que as pessoas vão agir conosco como nós agiríamos com elas. Por isso que somos culpados. Por isso que não conseguimos nos libertar da culpa. Porque muitas vezes, amado, nós precisamos ser libertos de nós mesmos. Quem nos acusa somos nós mesmos. A culpa que carregamos é por causa da nossa responsabilidade. Nós não conseguimos perdoar a nós mesmos. E por isso, nós carregamos uma culpa sem fim. Eu quero te falar hoje, como segunda temática, e talvez a mais importante desse capítulo. Livre-se da sua culpa. Coloque isso diante do Senhor Jesus. Mas não com culpa, porque culpa gera remorso. Coloque isso diante do Senhor Jesus como arrependimento, porque os frutos do arrependimento transformam sentimentos ruins em bons sentimentos. Os seus olhos mudam, porque você passa a ver coisas que eram ruins ao seu julgamento como boas coisas. Você passa, ao invés de agir mal, agir bem. Você passa a ser uma pessoa melhor, porque o arrependimento tem esse poder de trazer para nós uma vida nova e não a velha, vivendo com a culpa da velha vida, vivendo com os remorsos da velha vida, vivendo, sim, com o peso e o embaraço de uma velha vida. E aí José fala para eles assim: por acaso eu estou no lugar de Deus? A gente lembra desse texto, mas pô-lo em prática é tão difícil, né? Então, amado, guarda essa segunda temática desse fechamento, desse encerramento de Gênesis. Seja uma pessoa livre de culpa. E aí vem a morte de José. José viveu 110 anos, José morre, mas José faz um pedido, e aí vem a terceira temática desse capítulo. José faz um pedido bem inusitado. Ele fala assim: olha, eu vou morrer, porém, não deixe o meu corpo aqui, eu não quero ser sepultado aqui no Egito. Ora, amado, prestem atenção, José era governador do Egito, José era um grande estadista, um grande administrador, um grande gestor, com o poder de Faraó nas mãos, porque o anel de Faraó estava nos dedos de José. Por que José não queria morrer e ser sepultado no Egito? Porque morrer e ser sepultado no Egito é fazer morrer os sonhos e sepultar os sonhos no Egito, na terra da opressão e da escravidão, como Deus havia dito a Jacó. Então, amado, José, quando pede aos seus irmãos para não deixar o seu corpo ali, e não houve sepultamento. Se você reparar, o corpo de José é embalsamado e é posto num caixão, numa caixa, numa urna. Por quê? Porque o corpo de José vai ser levado quando eles saírem do Egito. Primeiro, José tinha ciência da promessa. Por isso ele pede aos seus irmãos para não deixar o corpo dele ali. José, ele fala com os irmãos: olha, quando eu morrer, não me sepultem aqui, levem o meu corpo daqui. Isso é crer na promessa. Isso é acreditar na promessa. Mesmo depois da morte física, José sabia que o cumprimento da promessa viria. Amado, o quanto você crê na promessa de Deus? O quanto você crê que a promessa que Deus fez na minha e na sua vida vai se cumprir? Ainda que a nossa morte física chegue antes, a promessa vai se cumprir. José sabia que eles iriam habitar por muitos anos no Egito, mas que depois Deus viria visitá-los e iria levá-los dali. E José fala: me leva junto, leva os meus ossos juntos. Ou seja, não deixa o meu sonho morrer no Egito. Não deixa o meu sonho morrer no lugar de escravidão. Não deixa o meu sonho morrer aqui nesse lugar. Eu quero alcançar a promessa. O meu sonho vai se tornar real através da vida de vocês, através da vida dos descendentes de Jacó. Vocês vão levar o meu corpo daqui e eu verei o sonho se cumprir na vida dos meus descendentes. E assim acontece, amado. Olha, amado,
Que esse capítulo 50 possa realmente trazer para a nossa vida mudança. Primeira temática, que você saiba que é importante deixar legados, cumprindo o propósito de Deus nas nossas vidas. Segunda temática, que você se livre de toda culpa e se liberte dessa culpa. Crendo em Cristo Jesus, que se entregou por nós e fez um sacrifício único e suficiente para pagar todas as nossas dívidas. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas enfermidades, tudo que era maldito sobre nós, Jesus tirou. E nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Creia nisso e se liberte dessa culpa. Crie frutos de arrependimento, porque os frutos de arrependimento é que vão te dar as condições necessárias de deixar o legado e de seguir em novidade de vida. E não deixe o teu sonho morrer. Terceira temática. Não deixe o teu sonho morrer no Egito. Lugar de opressão, de escravidão. Lugar que não é seu. Porque Deus nos separou para habitar nos nossos lugares. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. E olha, não deixa de compartilhar essa palavra. Curte, compartilha, comenta. Manda para alguém que você ama. Porque tem muita gente precisando ouvir essa palavra. E mais uma vez, muito obrigado. Eu acabo a série Gênesis aqui com muita alegria no meu coração, com muita emoção também, porque uma missão foi cumprida. E eu te agradeço. E eu quero render ações de graças ao meu Deus, junto com você, nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado, ó Pai, pela série Gênesis. Muito obrigado, ó Pai, porque até aqui Tu nos ajudou. Muito obrigado, ó Pai, porque conseguimos completar essa jornada de 50 capítulos, 50 episódios. Muitas vezes, Pai, os nossos corações choravam, Pai, assistindo esses episódios. Mas, Deus, Tu nos deu força, Tu nos deu vida, Tu nos deu paz. Eu te peço, ó Pai, muito obrigado por ter nos trazido até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelas perseguições, muito obrigado pelas falácias, pelas palavras que lançaram contra nós. Muito obrigado pelas decepções. Muito obrigado, Pai, pelas frustrações. Mas, Pai, muito obrigado pelas alegrias que foram maiores, pelas repreensões que Tu trouxe através da Tua palavra, pelas mudanças, por tudo que Tu fez por nós, Pai, nesses 50 episódios. Pai, eu te agradeço porque a Tua palavra não volta vazia. Eu fui transformado pela Tua palavra, Pai. Eu tenho certeza que quem assiste também está sendo. Muito obrigado. E que essa série continue transformando a vida de muitas e muitas pessoas ainda, durante muitos e muitos meses e anos. Muito obrigado. É o que eu te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Jesus, querido.